Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque já começamos, já tivemos a nossa primeira estreia do quadro Depois da Meia-Noite. E eu já quero agradecer a vocês porque teve, assim, uma estreia muito boa, eu não tava esperando. E já recebi vários novos e-mails, então continuem mandando, porque quanto mais e-mails vocês mandarem, mais Depois da Meia-Noite poderemos ter no mês. E finalmente eu posso anunciar que neste domingo, dia 4 de setembro, lançaremos novamente, voltaremos pela milionésima vez o quadro Chá das 6 e teremos a história de um culto bizarro, insano e muito doido. Acho que essas são as 3 melhores formas de realmente descrevê-lo. Então, se você gosta aí de cultos e outros tipos de histórias que não sejam casos criminais, mas que ao mesmo tempo meio que envolvem crimes de uma certa forma, ou não, eu vejo você no domingo às 6 horas da tarde. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Audrey Alto Smith nasceu no dia 24 de novembro de 1925 no condado de Weld, no Colorado, e era filha de Daniel e Minnie Smith. Infelizmente, seu pai morreu em 1946, aos 60 anos de idade, e com isso, Minnie decidiu se mudar com sua filha para Louisiana, se estabelecendo na área de Baton Rouge. Audrey foi descrita como sendo uma mulher muito amorosa e gentil, e com o tempo conheceu e se casou com um homem chamado George David Moult. Em 1947, nasceu a primeira filha do casal, chamada Decky Lee, e em 1949 nasceu o segundo e último filho, chamado George Jr. E a esse ponto, ela estava trabalhando como balconista em uma empresa de construção chamada Kaiser Construction Company, que ficava na cidade de Gramercy, em Louisiana. Em 1954, George e Audrey decidiram se divorciar, porque a esse ponto o relacionamento não estava mais dando certo. Deu certo por muito tempo, mas as ideias, o que eles queriam da vida, não se encaixavam mais. E ainda no mesmo ano, acho que alguns meses depois, Audrey começou a namorar um homem chamado Thomas A. Hothard. Porém, tinha alguns problemas. O primeiro deles era que Thomas era 15 anos mais velho que ela, o que eu tenho alguns problemas com isso, mas eles eram adultos, então não fica tão problemático assim. Mas calma, porque, eu falei que tinha alguns problemas. O segundo problema, e acredito que o último problema, mas um dos maiores, era o fato de que ele era casado e tinha 2 filhos. Pois é. No começo eles eram apenas amigos, acabaram se conhecendo ali na cidade, super normal, mas com o tempo eles foram desenvolvendo ali um relacionamento mais sério e amoroso e Audrey se tornou a sua amante. Então vamos falar sobre Thomas. Thomas Adolph Hothard nasceu no dia 14 de julho de 1910 em Jonesville, em Louisiana, há muito tempo atrás. Ele era filho de Richard e Laura Young e tinha mais 5 irmãos. Após formar na faculdade, ele se tornou engenheiro de segurança e mestre de escoteiro, e em algum momento ele se casou com uma mulher chamada Beulah Helen Vickner, com quem mais tarde teve 2 filhos. E ele, além de ser um homem muito trabalhador, era muito ativo na igreja, junto com a família. Apesar de começar o seu caso com Audrey em 1954, eles já se conheciam há 2 anos, desde 1952, quando, de alguma forma, eles se conheceram na empresa química local em que ele trabalhava. E eles, assim, tinham realmente muitas coisas em comum, mesmo que a diferença de idade fosse muito grande. Então, desde o momento que eles se conheceram, eles se tornaram completamente inseparáveis e eram vistos juntos o tempo inteiro, chegando até a passarem boa parte do tempo discutindo coisas sobre os escoteiros, porque a Audrey também era muito interessada nisso, e chegavam até a fazer algumas viagens, aparentemente por conta disso.
Obviamente, o relacionamento dos dois era um segredo gigantesco, eles não poderiam contar pra ninguém, né, por motivos óbvios e também por conta do escândalo que aquilo seria naquela época, 1950. E por conta disso, Audrey dizia pra todo mundo, amigos, familiares, qualquer pessoa, que Thomas era apenas o seu amigo. Mas ali com o tempo ela começou a dizer que precisaria trabalhar todos os sábados, o que era mentira. E na verdade ela passava todos os sábados com Thomas e para ele também conseguir vê-la, ele disse a mesma coisa para sua esposa, sua família e seus amigos, que precisaria trabalhar todos os sábados. E parece que a esposa de Thomas, Beulah, sabia que eles estavam tendo alguma coisa, ou pelo menos ela desconfiava muito disso, porque ela chegou a dizer mais tarde que Audrey estava o tempo todo com seu marido e que ela sabia, que no caso Audrey sabia que ela estava atrapalhando o casamento dos dois. Em setembro de 1956, Audrey chegou para conversar com sua mãe e ela lhe disse que se alguma coisa lhe acontecesse, era para ela simplesmente pegar os seus filhos e sair da cidade o mais rápido possível. Porém, em momento nenhum ela disse o motivo disso, se ela estava envolvida em algum problema ou algo do tipo. E apenas 3 meses depois, algo realmente aconteceu. Por volta das 7h30 da manhã do dia 24 de novembro, que era um sábado, Thomas e Audrey se encontraram como costumavam fazer e foram para um restaurante chamado La Place para comemorar o aniversário de 31 anos de Audrey. Mais tarde, eles dirigiram 10 quilômetros até uma área isolada em Frenier Beach, que era conhecida por ser um local onde casais iam para se darem uns pegas, que ficava perto do lago Pontchartrain, a cerca de 48 quilômetros a noroeste de Nova Orleans. Ainda pela manhã, um caçador chamado Jack Monterey, que estava caçando com seu filho em uma floresta próxima, acabou vendo o carro de Thomas, que era um Nash Rambler 1953, azul de 4 portas, que estava estacionado a apenas 5 metros da margem do lago. E então, quando Jack viu que tinha um casal ali dentro, ele obviamente não queria que o seu filho visse aquela cena, então eles seguiram o caminho e foram em direção ao pântano. E mais tarde, quando eles voltaram, o carro estava no mesmo local, só que dessa vez, diferente de antes, a porta do passageiro estava aberta, mas mesmo assim, Jack não imaginou nada demais, ele imaginou, sei lá, que talvez o casal tivesse ido dar uma volta ou algo do tipo. Então, ele e o seu filho seguiram para casa. Porém, quando ele voltou na manhã seguinte, por volta das 10h30 da manhã, o carro estava exatamente da mesma forma. E como definitivamente isso era estranho, ele decidiu chegar mais perto do carro para dar uma olhada, ver se estava tudo certo, tudo ok. Dentro do carro tinha uma cesta de comida embalada, como se tivesse sido utilizada para um piquenique, e a chave do carro ainda estava em ignição. Além disso, os 2 bancos da frente estavam totalmente inclinados para trás, meio que formando uma cama, e nessa cama tinha até um colchão de acampamento, aquele que é bem fininho, e um travesseiro. Acontece que em cima desse colchão e em cima do travesseiro estava o corpo de Thomas Hothard. Assim que Jack viu toda essa cena, ele saiu correndo para sua casa para ligar para o 911 e chamar a polícia. Lembrando que naquela época não tinha celular, então por isso que ele teve que sair correndo até a sua casa. Quando a polícia chegou no local, eles perceberam que Thomas havia sido baleado nas costas com espingarda de calibre 16, que havia sido carregada com o número 7 ou 8. O atirador tinha feito o ataque através do vidro traseiro, considerando que no momento Thomas estava deitado. E após uma análise, foi descoberto que ele teria morrido entre 7 e 30 horas antes de seu corpo ser encontrado. Ele ainda estava com todos os seus documentos, carteira de identidade, cartão de crédito e também uma pequena quantidade de dinheiro, o que claramente indica que o motivo do assassinato não foi um roubo que acabou dando errado. E algumas outras coisas também foram encontradas que comprovavam que a coisa era muito mais esquisita e mais misteriosa. No chão, logo ao lado do carro, tinha alguns itens de mulher, como por exemplo, roupas femininas, um sapato e óculos. E além disso, tinham algumas pegadas que eram bem pequenininhas que, de acordo com os detetives, pertenciam à mulher, que iam do carro até a floresta. E também essas pegadas estavam bem espaçadas, como se a mulher estivesse correndo. Mas não só isso. Também tinham outras pegadas. Pegadas essas de um homem, aparentemente seriam de um homem, que estava utilizando uma bota. E essas pegadas masculinas terminavam em uma estrada que levava a uma rodovia principal
E também tinha uma única marca de pneu, possivelmente pertencendo a uma moto. E mais tarde, os detetives disseram que eles acreditavam que o assassino teria seguido o casal desde o dia 24, quando eles saíram do restaurante. A apenas 1,5 metro de distância do carro tinha alguns sinais de luta, juntamente com um conjunto de chaves que mais tarde foi identificado como sendo as chaves de Audrey. Mas infelizmente, Audrey Mote nunca mais foi vista e a sua bolsa nunca foi encontrada. Pouco tempo depois, o seu carro foi encontrado estacionado em um posto de gasolina que ficava ao lado do restaurante La Place, que havia sido o restaurante em que ela e Thomas haviam ido no dia do desaparecimento. Após a descoberta do corpo e do desaparecimento, o xerife Percy Herbert iniciou uma busca gigantesca aérea e terrestre, com auxílio de detetives, a Guarda Costeira e a Guarda Nacional. E o caso se tornou tão grande, tão rápido, que o detetive tinha certeza de que eles conseguiriam solucioná-lo na mesma rapidez, chegando a dizer que o caso estava na palma da sua mão. Mas não foi bem isso que aconteceu. No dia seguinte, as autoridades prenderam um idoso que era apanhador de musgo pelo desaparecimento e pelo assassinato. Acontece que esse homem morava a pouquíssimos metros de onde tudo teria acontecido, meio que em um acampamento, mas tirando isso, não tinha nada que realmente o ligasse ao crime, nenhuma evidência, absolutamente nada. Então, obviamente, ele foi liberado e continuou seguindo com sua vida. Pouco tempo depois, os policiais receberam um telefonema de um homem dizendo que havia encontrado um chapéu de feltro, uma calça e um cinto que pertenciam a uma mulher. Então, os policiais foram até a cidade de Franklin para poder olharem direito, ver se realmente poderia ser de Audrey ou não. Mas Minnie Smith, a sua mãe, disse que ela não reconhecia como sendo de sua filha, porém isso não quer dizer que não eram. Apenas significa que ela não conseguiu identificar como sendo, talvez pudesse ser uma roupa que ela não conhecia da filha, o que é super normal, mas era 1950, era uma época completamente diferente, eles não tinham como identificar aquilo, não tinham testes, absolutamente nada, e eu também não encontrei nenhuma informação que me dissesse se eles chegaram a guardar essas roupas como evidência ou não. Mas como eu não encontrei, eu acredito que não. Nisso, as buscas continuaram, mas nada era encontrado, e o detetive Herbert chegou a dizer que se o corpo de Audrey tivesse sido jogado no lago, dentro de algumas semanas ele já teria emergido, e isso não aconteceu, e mesmo que ele não tivesse ido para a superfície com o tempo, o lago também chegou a ser vasculhado, e mesmo assim, nada. Após seu desaparecimento, os seus filhos foram morar com a avó paterna chamada Norma O'Reilly Mote, em Nova Orleans, e acontece que no dia 6 de dezembro daquele mesmo ano, Norma recebeu um telefonema um tanto quanto esquisito. Nesse telefonema, uma mulher que se dizia ser Audrey Mote chegou a dizer que ela tinha entrado ali em algum problema muito sério e que precisava de ajuda. Então, Norma lhe perguntou aonde que ela estava, só que exatamente nessa mesma hora a ligação caiu. E até hoje não se sabe se essa mulher misteriosa realmente era Audrey ou não, apesar de que Norma acredita que sim, porque ela disse que reconheceria o sotaque de Audrey em qualquer lugar com muita facilidade, afinal elas tinham uma amizade muito grande, e também o fato de que na ligação a mulher misteriosa lhe chamou de mãe, e era exatamente como Audrey lhe chamava. A polícia conseguiu rastrear a ligação para um bairro que ficava perto ao French Quarter de Nova Orleans e vasculharam toda a área, mostrando fotos de Audrey, na esperança de que alguém a reconhecesse. E realmente funcionou, porque 2 garçons de um café chamado Café du Monde, que ficava na rua Decatur, de Nova Orleans, chegaram a dizer que uma mulher muito parecida com Audrey Mote apareceu lá no dia 5 de dezembro. Eles também disseram que a mulher parecia bem cansada e estava bem bagunçada, como se tivesse, sei lá, corrido uma maratona ou algo do tipo, e que logo após ela pediu uma rosquinha com café, comeu e foi embora. Uma outra mulher chamada Marie McKay, que na minha cabeça só fica Mary Kay, então se eu falar Mary Kay sem querer, vocês já sabem que é Marie McKay. Enfim, ela disse que exatamente no dia em que teve ali a ligação da mulher misteriosa, uma mulher muito parecida com Audrey apareceu na frente de sua casa perguntando se ela teria um quarto para alugar e também perguntando se poderia usar o seu telefone. E Marie disse que sim, tudo bem, ela poderia entrar e ainda convidou para jantar com seu marido, o que essa mulher misteriosa, / talvez Audrey,
Concordou, então ela ficou lá, fez a ligação e tudo certo. Mas tem mais. Ela disse que o seu nome seria algo parecido com Senhora Moat ou Senhora Moore. Mas Maureen McKay não se lembra exatamente qual dos dois seria, mas seria algo muito semelhante a um desses dois. Ela também disse que a sua mãe morava em Baton Rouge e durante toda a conversa ela parecia muito nervosa. Lembrando que Minnie Smith, a mãe de Audrey, morava em Baton Rouge. Realmente são muitas coincidências. Mas será que é algo a mais que isso? Algo a mais que apenas coincidências? Fica aí o questionamento. No mesmo dia, o detetive Herbert recebeu outra dica de uma pessoa que descreveu ter visto um homem e uma mulher que se parecia muito com Audrey saindo de Rainier Beach no período em que acreditava-se que Thomas Hothard já estava morto. Inicialmente, até surgiu a teoria ali de que talvez Audrey pudesse estar por trás do assassinato de Thomas, mas isso foi rapidamente descartado porque não existia nenhuma evidência ou até mesmo nenhum motivo que pudesse fazer sentido essa teoria. Além disso, ela deixou todo o seu dinheiro para trás e a única coisa que desapareceu com ela, além da sua bolsa, foi um cheque que tinha sido o último cheque que ela havia recebido, e ela nunca, em hipótese alguma, abandonaria os seus filhos. O seu ex-marido, George Moat, chegou a conversar com a polícia e ele disse que a separação foi super amigável, mas que ele não havia desde o divórcio, cada um meio que seguiu seu caminho, e após fornecer um álibi bem forte, ele foi descartado como suspeito. Os detetives também questionaram o homem e o filho que haviam visto o carro e chamado a emergência, além de todos os outros caçadores da região que moravam por perto ou que apenas frequentavam o local onde o corpo de Thomas foi encontrado. Mas nenhum deles foi considerado suspeito no caso. Cerca de uma semana após os supostos avistamentos de Audrey Moat, o detetive Herbert foi até a cidade de Raton, no Novo México, para interrogar, dar uma conversada ali com 2 homens em conexão com o caso. Acontece que as autoridades do Novo México prenderam um homem chamado Eugene O'Connor, de 30 anos de idade, e outro chamado John Mitchell, de 23, após eles assaltarem um homem idoso por apenas $10 no dia 27 de dezembro de 1956. Mas não demorou muito tempo até que os detetives da Louisiana percebessem que esses 2 homens não tinham nada a ver com o assassinato de Thomas Hothard, visto que eles nem estavam na área, ou melhor, no estado, quando tudo aconteceu. E continuou assim, era um beco sem saída atrás de outro beco sem saída, nenhuma pista levava a lugar nenhum, nenhuma evidência, ligava a nada. Então, no mês de dezembro daquele mesmo ano, o detetive Herbert decidiu interromper a investigação, porque, de acordo com ele, não tinha nada para investigar, afinal, eles realmente não tinham nada, mesmo que ele acreditasse que Audrey estava morta. Pouco tempo depois, ele recebeu algumas cartas anônimas sobre o caso. Então, em uma forma de tentar descobrir quem as havia enviado, ele entrou em contato com um especialista em escrita e então esse especialista comparou essa caligrafia dessas cartas com a caligrafia, ou melhor, as caligrafias que haviam sido coletadas durante a investigação, mas os testes deram como inconclusivos. Ou seja, mais um beco sem saída. Eu sei. É muito frustrante. Ainda em dezembro, as autoridades de Baton Rouge prenderam um homem de 43 anos de idade chamado Constance Gregoire por porte de armas ilegal. Em uma de suas malas tinha um blackjack, várias roupas femininas, uma arma de choque de calibre 20, 3 cartuchos de espingarda, algumas bombas lacrimogêneas, sim, eu falei algumas, uma adaga caseira de 5 polegadas e 2 cartuchos de calibre 22. De acordo com Constance, ele teria saído de sua cidade no dia 29 de dezembro e estava indo para Baton Rouge encontrar o seu irmão. Mais tarde, ele disse que quando chegou na cidade, um homem branco lhe deu todas essas armas, mas por que diabos ele precisava de tudo isso, ninguém sabe. Mas por conta disso, de ele estar carregando essas coisas um tanto quanto suspeitas, esquisitas e estranhas e um pouco assustadoras, além do fato de que ele já havia sido preso 3 vezes, o detetive Herbert pediu que outros detetives fossem lá, na cidade que ele estava, para interrogá-lo e ver se existia aí uma conexão ou uma possibilidade de que ele fosse responsável pelo assassinato de Thomas Hothard e pelo desaparecimento de Audrey Moat. Mas não tinha
ele foi rapidamente descartado porque ele também não estava no estado. Em abril de 1967, o detetive Percy Herbert conversou com vários repórteres e ele disse que um empresário de 62 anos de idade de Nova Orleans chamado Jackson Lejeune disse a ele e às autoridades que ele estava presente no dia do assassinato com o assassino e que aparentemente ele teria presenciado tudo. Os primeiros relatórios sobre essa nova descoberta não mencionam o nome desse suposto assassino, mas em um artigo de um jornalista chamado H.L. Oledge, ele fala o nome desse homem. E de acordo com ele, esse homem é ninguém mais, ninguém menos que George Mote, o ex-marido de Audrey. Pois é. De acordo com Jackson, ele se encontrou com George no mercado French Market em Nova Orleans, onde os dois acabaram tomando uns drinks em um bar na Avenida St. Charles e depois seguiram Audrey e Thomas até a Rainier Beach. Nisso, Jackson ficou para trás enquanto observava George puxando a espingarda do porta-malas do seu carro e indo atirar em Thomas, e logo em seguida matou Audrey no pântano e a enterrou lá mesmo. Então, com essas novas informações, os detetives foram com Jackson até o pântano, mas eles não encontraram nada. Além disso, George Mote tinha um álibi muito forte, apesar de que eu não sei qual álibi era esse, não encontrei em lugar nenhum, mas era forte o suficiente para que os detetives o descartassem como suspeito. E para finalizar, um médico do Hospital Psiquiátrico do Sudoeste da Louisiana, em Mandeville, disse ao detetive Herbert que ele tinha liberado Jackson na instalação muito antes do tempo. Aparentemente, ele estava lá porque tinha tentado tirar sua própria vida dentro da prisão. Porém, em uma outra fonte que eu encontrei, falava um outro nome, e não o nome de George Mote. O nome desse segundo homem era Sampson Gallara, e a história era basicamente a mesma, tudo que eu contei pra vocês. E Audrey teria morrido da mesma forma que Thomas, através de tiro, só que diferente de Thomas, ela não recebeu apenas um tiro, e sim 3 ou 4. E aparentemente, ela era o alvo principal. Jackson disse que Sampson chegou a ameaçá-lo de morte, dizendo que se ele contasse alguma coisa pra alguém, ele voltaria e, terminaria ali o serviço. E Jackson, que não é besta nem nada, ele pegou suas coisinhas e vazou da cidade, foi pra outro lugar, meio que recomeçando sua vida. E ele chegou a dar uma descrição desse homem. Ele disse que esse homem era bem grande, teria ali mais ou menos 40 anos de idade, era ruivo e se irritava com muita facilidade. E aí vocês se perguntam, qual era o motivo? Então, aparentemente, Sampson era ex-namorado de Audrey, e quem sabe ele não gostou ali quando descobriu que ela estava namorando Thomas, ou até mesmo talvez ele pudesse ter sido trocado por Thomas, e aí ele não gostou e decidiu fazer isso. E uma coisa muito importante de se dizer é que Jackson não sabia ler nem escrever, então ele não teria como ter obtido essas informações através de jornais ou algo do tipo, a não ser que alguém tivesse lhe dito essas informações. Não sei, talvez algum outro preso que estava na prisão, não sei. Mas infelizmente o corpo de Audrey nunca foi encontrado e Sampson Gallara nunca foi identificado, e por conta disso não tinha como comprovar aí essa história. Um tempo depois foi descoberto que um crime semelhante havia acontecido 2 anos antes. Às 11h30 da noite do dia 25 de fevereiro de 1954, um homem chamado Maureen F. Kendricks, de 27 anos de idade, e uma mulher chamada Lily Ford, de 26, estacionaram um carro em uma área isolada, a cerca de 800 metros da cidade. E enquanto os dois estavam ali, conversando, se beijando, enfim, um homem negro apareceu, abriu a porta de Maureen, atirou nele, e então Lily começou a correr desesperada, mas infelizmente o homem conseguiu alcançá-la, e então abusou sexualmente, mas não a matou. Na verdade, ele a pegou e a colocou de volta no carro, roubou sua jaqueta e a sua bolsa e fugiu do local. Depois que ele pegou o dinheiro da bolsa, ele jogou a bolsa fora e então queimou a jaqueta, enquanto Lily conseguiu dirigir até o hospital, mas infelizmente Maureen realmente já estava morto, não tinha mais o que os médicos pudessem fazer. E quando ela conversou com os policiais sabiam que existia apenas um homem negro na cidade, então eles o pegaram e o levaram para interrogatório.
O nome desse homem era Walter Palmer, de 29 anos de idade. Inicialmente, ele negou tudo, disse que ele não tinha nada a ver com o crime, mas após 16 horas, ele assinou a confissão e o fotógrafo local percebeu que ele tinha um inchaço na testa e, quando questionado sobre isso, Walter se recusou a responder. Então, ele foi acusado do assassinato de Merwin e estupro de Lily, e então foi condenado à morte pela cadeira elétrica. Porém, tem uma coisa. Existem dúvidas se ele realmente era culpado ou não. Principalmente pelo fato de que ele só foi interrogado e condenado por ser o único homem negro na cidade. Em momento nenhum eu encontrei alguma informação que indicasse que Lily chegou a identificá-lo ou algo do tipo. E apesar de ele ter assinado ali a confissão, isso não quer dizer que ele era realmente culpado, considerando que ele passou uma boa parte do tempo dizendo que ele era inocente, e ele meio que só cedeu 16 horas depois. E a gente sabe, né, como as coisas funcionam, não é tudo certinho, tem uma grande chance de que ele tenha sido coagido pela polícia, ou quem sabe até mesmo torturado. E existe aí uma possibilidade de que esse assassino, o assassino de Merwin, seja o mesmo assassino de Thomas Hothard. Caso realmente Walter Palmer tenha sido condenado e morto pela cadeira elétrica de forma injusta. No dia 14 de março de 1958, 2 anos e meio após o caso de Thomas Hothard e Audrey Mote, aconteceu um outro crime violento perto de Frenier Beach. Enquanto um homem chamado Frank Martinez estava pescando no lago, a sua esposa, Leonie, estava no carro aproveitando ali a sombra, né, descansando um pouco, quando de repente um homem atirou com uma arma de calibre 38 e atingiu no ombro. Então ela conseguiu pressionar a buzina, chamando a atenção do seu marido, que veio correndo, e com isso esse homem percebeu que ela não estava sozinha e saiu correndo, entrando no seu carro e fugindo. A sorte foi que o casal conseguiu anotar a placa do carro, foi até a polícia, deu a placa e o homem foi identificado como sendo Edmond Joseph Doe, que também era um dos homens que havia ali se voluntariado com muita vontade na investigação de Audrey Mote. Coincidência? Muita coincidência? Talvez. Fica aí mais um questionamento. Após a investigação, foram encontradas muitas fotografias proibidas para menores, 50 aplicadores de batom, várias roupas femininas e muitas revistas também proibidas para menores. E acontece que no porta-malas do seu carro foram encontradas várias bolsas femininas, incluindo uma com tecido preto liso que era muito semelhante com a bolsa de Audrey Mote, que estava desaparecida. Edmond chegou a confirmar que era sim o atirador de Leonie Martinez, mas negou qualquer envolvimento com o caso de Thomas e de Audrey, apesar de que o detetive Herbert acredita que ele seja sim o responsável. Além do fato de que Edmond disse que ele tinha uma espingarda de calibre 16, que era exatamente o tipo de espingarda que havia sido utilizado para matar Thomas Hothard, mas ele disse que em 1958, 2 anos após o crime, ele perdeu a arma, do nada. Suspeito. Na época, ele acabou fazendo 2 testes de polígrafo, mas ele acabou falhando em ambos, apesar de que testes de polígrafos não são confiáveis e não tem como se basear apenas nele. Tem que ter alguma evidência concreta para que a pessoa seja sentenciada, vá para prisão, enfim. E mais tarde, ele permitiu que os funcionários do hospital administrassem amobarbital, mais conhecido como o soro da verdade. Porém, logo em seguida, ele começou a passar mal e começou a vomitar. E mesmo assim, o funcionário começou a perguntar para ele aonde estava o corpo de Audrey, e ele disse que estava em um depósito de lixo. O detetive Herbert sabia que a refinaria de açúcar mantinha um lixão, então ele ordenou que o local que já estava abandonado fosse demolido para que eles pudessem procurar pelo corpo, mas novamente, nada foi encontrado. E o próprio Edmond estava presente na escavação, mas ele disse aos repórteres que não se lembrava de ter mencionado aquele local em momento nenhum. Por fim, ele se declarou culpado pela tentativa de assassinato de Leonie Martinez e foi sentenciado a 10 anos de prisão, morrendo em 2003. Ele nunca foi acusado pelo caso de Thomas Hothard e Audrey Mote, e também não se sabe se até hoje ele continua sendo suspeito ou não. Em 1989, uma mulher chamada Marvel Corona disse que o seu pai,
que era um homem chamado Ernest Acosta, tinha informações sobre o caso. Acontece que Ernest morava a menos de 1 quilômetro da cena do crime e antes de morrer em 1980, ele disse a vários parentes que a sua falecida esposa, Caroline Schlosser Acosta, matou Thomas e Audrey do lado de fora de sua casa em 1956. Então, ele ajudou a encobrir o crime. E para isso, eles colocaram o corpo de Thomas em seu carro em Rainier Beach e esconderam o corpo de Audrey em uma armadilha de metal que eles tinham em seu quintal, pelo menos até que a busca parasse. Então, no dia seguinte, eles pegaram o corpo de Audrey e o colocaram em um canhão de 3,5 metros da Guerra Civil e o afundaram no pântano. E um canhão idêntico foi encontrado na cidade de Roanoke em 1977 e ele até ficou em exibição no Tribunal Paroquial de Laplace até 2019, mas ele era muito pesado para apenas 2 pessoas conseguirem movê-lo sem o auxílio de máquinas pesadas. Eu particularmente achei essa história toda muito doida e esquisita, principalmente porque no local, na cena do crime, tinha claros sinais de luta, além das pegadas tanto de Audrey quanto de um homem misterioso, além do fato de que, pelo menos através das informações que eu coletei e pelo que eu entendi, tinha sangue, muito sangue no carro, indicando que ali realmente era o local onde o crime havia acontecido, onde Thomas Hothard havia sido assassinado, e se ele tivesse sido movido depois para lá, com certeza não teria aquela quantidade de sangue. Mas esse casal, Ernest e Caroline, eram conhecidos por serem muito doidões e raivosos, que viviam carregando espingardas e andando pelo pântano. De acordo com Marvel, Audrey e Thomas chegaram aí na sua casa algumas vezes, acho que 1 ou 2, e parecia meio que como se a sua mãe fosse amiga de Audrey, mas nem ela acredita nessa história que seu pai lhe contou, ela não acha que a sua mãe matou Audrey e Thomas assim do nada. Ela tem suas dúvidas, que são muitas, principalmente pelo fato de que todas as evidências mostram uma história completamente diferente. E o oficial Wayne Norwood acredita que Ernest não contou toda a verdade. E ele acredita que, quem sabe, Ernest fez todo o crime sozinho e não a sua esposa. Mas eu ainda acho que não. Mas, antes de finalizar esse vídeo, temos mais um segredo que Audrey Mote escondia. Ela tinha dito à sua família que, após um colapso nervoso enquanto fazia um tratamento em um centro de saúde mental em St. Louis, no Missouri, ela decidiu adotar uma menina. Essa criança se chamava Jacqueline e ela tinha apenas 1 ano de idade na época do desaparecimento de Audrey. Porém, durante a investigação foi descoberto que Audrey nunca esteve no Missouri. Na verdade, na época em que ela disse que estava lá, ela estava morando em um apartamento alugado a apenas 1,6 quilômetros de distância da casa de sua mãe em Baton Rouge. Mas não só isso, também foi descoberto que Jacqueline, na verdade, era sua filha biológica e não sua filha adotiva, e que ela havia nascido em um hospital local, onde Audrey se internou com o nome Audrey Hothard. Sim, o sobrenome de Thomas. Então, com um pouco mais de investigação, foi descoberto que o pai dessa menina era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Thomas. O que na minha cabeça já abre mais um leque de teorias, mas eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham, quem é responsável pelo assassinato de Thomas e onde diabos está Audrey. Será que ela foi assassinada pela mesma pessoa? Será que ela era realmente o alvo principal? Será que ela fugiu porque talvez estivesse devendo dinheiro para alguém ou fugindo de alguém, considerando que ela tinha dito para sua mãe que se alguma coisa acontecesse com ela, era para ela pegar os seus filhos e sair da cidade. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo, mas nunca saberemos o que. Realmente as opções e as teorias são muitas. Um leque de possibilidades. Menos de 1 mês após o desaparecimento de sua filha, Minnie Smith fez exatamente o que Audrey havia pedido. Ela saiu da cidade e foi para Oregon com seus 2 filhos e levou Jacqueline para a Califórnia, onde mais tarde ela foi adotada por um parente da família. Então ela meio que continuou ali na família, só que não com Minnie. E mais tarde, os outros 2 filhos também saíram da custódia de Minnie e foram morar com o pai, George Mote, que depois de um tempo casou com uma mulher chamada Norma O'Reilly, até que em 2004 ele morreu aos 77 anos de idade. Em 1964, Deck Mote, a filha de Audrey, que agora era uma jovem de 17 anos de idade, foi até a Sociedade de Ajuda ao Viajante de Nova York
e disse que a sua mãe havia sido assassinada e jogada em um pântano, ou que ela havia fugido de alguma coisa ou alguém. Mas eles apenas a fizeram ligar para o seu pai, que disse para ela não voltar para casa, e enviou uma passagem de ônibus para que ela morasse com a sua avó em Oregon. Mais tarde, ela foi para a faculdade, trabalhou como coelhinha da Playboy em Nova Orleans e acabou se tornando a colunista de uma revista de Nova York. E em fevereiro de 2011, Deck conversou com a NBC de Montana e disse que deu seu DNA à polícia na esperança de que algum dia os restos mortais de sua mãe fossem encontrados e identificados. Mas infelizmente, se isso acontecer algum dia, ela não estará presente para ver, porque em 2019 ela morreu de câncer. E o caso do assassinato de Thomas Hotter e o desaparecimento de Audrey Mote permanecem um mistério até hoje. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com para o nosso novo quadro Depois da Meia-Noite. Lembrando que nesse domingo, dia 4 de setembro, teremos vídeo do Chá das 6. Então, até domingo!